Nessa tarde eu quero falar um pouco sobre esse tema. Nunca estamos sozinhos. O Senhor, Ele está ao nosso lado. Amém? Você crê nisso? Mas parece que em alguns momentos a gente se esquece dessa verdade. E a impressão que nós temos é que nós estamos sozinhos. Nós acabamos de cantar aqui que Ele é aquele que nos dá força. Mas em alguns momentos nós nos sentimos fracos, sem nenhuma força para continuar caminhando ou confiando. E esse texto que nós vamos ver hoje é um texto que eu gosto muito. Foi o primeiro texto que eu memorizei quando eu fui desafiado para começar a memorizar a Bíblia e não somente ler ela, mas ter versículos da palavra memorizados ao ponto de eu lembrar da palavra de Deus onde eu estivesse, sem o recurso do papel ou do celular, o recurso digital. E esse salmo foi um salmo que eu me desafiei a memorizar. E eu lembro que nessa época eu ainda trabalhava numa metalúrgica na cidade, e eu escrevi esse salmo num caderno, numa folha, e eu ficava olhando de versículo a versículo até que eu conseguisse falar o salmo todo sem olhar no papel. E eu fiquei memorizando, meditando nesse texto, e eu tive a oportunidade de ministrar para os jovens, uma primeira vez que eu fui ministrar para os jovens na primeira igreja batista de Guariba. E qual foi o texto que Deus me orientou a ministrar àqueles jovens? Esse que eu havia memorizado. Porque eu estava lembrando dele, eu estava pensando nele, eu estava com os olhos voltados para ele. E esse é o texto do Salmo 124, que diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo o Israel diga, e se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram? E ele continua: se o Senhor não estivesse do nosso lado, eles nos teriam engolido vivos. Com a sua ira ardente contra nós, as águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. E ele continua assim: as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Mas louvado seja o Senhor que não permitiu que nos despedaçassem com os seus dentes. Nós escapamos, como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou, e nós estamos livres, pois o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Esse é o Salmo 124. E ele começa dizendo: e se o Senhor não estivesse do nosso lado? E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? E essa palavra aí, se, essa expressão talvez é muito utilizada por alguns, e nos faz a pensar em algumas situações do dia a dia. E se eu não tivesse ido aquele dia lá? E se eu não tivesse comprado isso? E se eu não tivesse feito essa escolha? E se eu não tivesse? E tantas coisas que talvez a gente comece a pensar, e se eu... Esse salmo foi escrito por Davi. Davi é o autor desse salmo. E o contexto em que momento foi escrito são várias possibilidades. A primeira é que talvez esse salmo foi escrito quando Davi havia vencido o gigante Golias depois da batalha. E aí ele compôs esse salmo. Outra é que esse salmo talvez foi composto por Davi depois da perseguição do seu filho Absalão. E ele compôs esse salmo. E outro é depois da perseguição de Saul contra Davi. Então há essas três possibilidades. Esse salmo ele faz parte de um outro grupo de salmos que são chamados de salmo de romagem ou salmos de romaria, porque eram salmos que eram cantados, eram os cânticos que eles louvavam a Deus enquanto eles estavam indo em direção ao templo, a Jerusalém, a adorar a Deus, a oferecer os seus sacrifícios. Então esse era um dos salmos de romagem que eles iam cantando no caminho e pelo caminho. E o Salmo 124 faz parte de um desses salmos. Conta a história de que uma mãe, ela foi colocar a sua filha para dormir
em uma noite, e aquela menina estava com muito medo para dormir naquela noite. E a mãe também estava um pouco amedrontada, porque naquele dia o marido não estava em casa, ela estava somente com a filha. E ela vai orar com a filha, ela vai até o quarto tranquilizar a filha, ao mesmo tempo ela também estava um pouco amedrontada. E aí, de repente, por um espaço que havia ali na janela, entra o clarão da lua, aquela iluminação da lua no quarto. A menina olha e fala: mãe, a lua é a luz de Deus? E a mãe fala sim, na esperança de tranquilizar a filha. E a filha então: mãe, Deus então, ele acende a luz e vai dormir? E a mãe falou: não, filha, Deus ele não dorme. Em nenhum momento Deus dorme. E a menina olha para a mãe e fala: mãe, então se Deus está acordado e Ele não dorme, a gente pode dormir tranquila, porque Ele está cuidando da gente. E a mãe, que foi no quarto para orar e tranquilizar a menina, saiu dali ministrada pela filha, na certeza de que podia dormir em paz, porque de fato Deus ele não dorme e Ele cuida de nós em todo momento. Uma situação tão corriqueira, tão boba, mas que quando nós olhamos para essa situação do medo, de estamos sozinhos, causa uma situação de pavor em alguns. Mas quando a gente lembra que nós não estamos sozinhos, mesmo que pareça, que Deus está do nosso lado, e a gente pode ter paz, pode ter tranquilidade, as coisas mudam. E é justamente isso que Davi está fazendo nesse texto. Ele está trazendo à memória, ele está imaginando o que poderia acontecer na vida dele se Deus não estivesse do lado dele. E ele então vai fazer alguns questionamentos. E o primeiro é: o que teria acontecido sem Deus estar ao meu lado? Qual será que é a diferença que Deus faz na sua vida? Você já parou para pensar o que teria acontecido se Deus não estivesse do seu lado? Será que você estaria aqui? Qual tem sido a diferença que Deus tem feito por estar ao seu lado e com você todos os dias? Talvez a gente não para pensar nisso. E é por isso que agradecemos tão pouco. Porque a gente pensa muito pouco nisso. De que Deus está do nosso lado e que se nós chegamos até aqui é porque Deus tem cuidado de nós. E é isso que Davi está fazendo nesse salmo. Ele está levando aquele povo, aquela nação, aquelas pessoas a lembrar: se o Senhor não estivesse do nosso lado, ora, diga Israel, o que teria acontecido conosco? O que seria de nós sem Deus? O que seria das nossas vidas, da nossa existência, se o Senhor não estivesse do nosso lado? Interessante que ele traz à mente essa pergunta, trazendo em memória uma situação de perseguição, uma situação de dificuldade. E é por isso que ele vai falar dos inimigos. Se não fosse Deus do nosso lado, os inimigos nos teriam atacado. Eles teriam nos atacado. Portanto, o que Davi está dizendo aqui é que Deus faz uma diferença tremenda em nossas vidas. E que sem Deus nós não estaríamos aqui. E se não fosse Deus que estivesse do meu lado, irmãos, eu não estaria aqui hoje, nessa tarde, ministrando. Eu não estaria hoje como pastor. Porque se dependesse das minhas escolhas e da minha vontade, eu estaria muito longe daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus escolheu para mim. Porque nós somos inclinados ao pecado. E Davi então faz aquelas pessoas a lembrar de quem havia libertado e protegido eles. É Deus. O que aconteceria se Deus não estivesse do seu lado? Como teria sido essa semana que passou se Deus não estivesse do seu lado? Como teria sido essa semana que passou se Deus não estivesse presente na sua vida? Em algumas circunstâncias, em alguns momentos, em alguns que a gente nem consegue imaginar o que Deus está fazendo para nos proteger e para nos salvar. Ontem, ouvindo desse menino, do acidente que ele teve ali na Imigrantes, eu lembrei de mim do Otávio na sexta-feira, indo para o ponto.
Eu vou junto com o Otávio até ali no ponto da Imigrantes, a gente atravessa a avenida, eu indo com ele, para ele pegar o ônibus, 15 para 6 da manhã, sinal vermelho, os carros vindo já mais maneirados. A gente entra na rua, vem um abençoado motoqueiro, que não entende de cor, o vermelho ele achou que era para ir. Se a gente não para no meio da rua, ele ainda deu uma desviada. Hoje, talvez ele não estaria aqui para contar e para ministrar aos irmãos. E se não fosse o Senhor do nosso lado, nos guardando e nos protegendo, em situações do dia a dia, em coisas que você olha e fala, nossa, graças a Deus. E de fato é Deus, a poderosa mão do Senhor ali com você. E eu tenho certeza que se eu abrisse aqui para você contar alguma experiência, algum testemunho de situações em que Deus mostrou de forma clara que Ele estava ali do seu lado, você teria muitas situações para contar. E é isso que Davi faz eles pensarem, imaginarem. Se não fosse Deus do nosso lado, ele começa a citar algumas coisas que poderiam ter acontecido. Nós teríamos sido engolidos vivos. A ardente ira deles contra nós nos teriam pego. As águas nos teriam encoberto, as correntezas nos teriam afogado. Ele diz, sim, águas violentas da sua fúria nos teriam afogado. Mas ele continua, mas o que aconteceu? Por Deus estar ao nosso lado. Onde você estaria hoje sem Deus? Como seria a sua vida se Deus não estivesse te ajudando todos os dias, te sustentando todos os dias? Se Deus não tivesse salvado você, protegido você, guardado você, mudado você? E a gente ainda está no processo de transformação, de mudanças, muita coisa ainda precisa ser ajustada. O que aconteceu por Deus estar do nosso lado? Davi celebra, louvado seja o Senhor. Ele não permitiu que nos despedaçassem com os seus dentes. Nós escapamos. Ele está dizendo, olha, Deus, Ele é soberano. Ele está no controle. O resultado é que Deus cuidou de nós. Nós escapamos. Passamos um momento de dificuldade, de luta, de temor. Mas estamos aqui, vivos, guardados, porque há alguém que está do nosso lado. É o que Davi está dizendo. Assim como eu e você hoje. Eu sei que a minha e a sua vida não é um mar de rosa. A gente passa por alguns momentos difíceis. Mas quando a gente olha, nós vemos que não estamos sozinhos em nenhum desses momentos. E se estamos aqui é porque temos alguém que cuida de nós, que nos sustenta. Escapamos como um pássaro. Ele faz essa ilustração. Aqui eu vejo pouco, lá em Guariba eu via muito pessoal com aquelas gaiolas querendo pegar alguns passarinhos, né? Que a polícia ambiental gosta depois de fazer aquela patrulha para ver quem está com as aves que não podem ser mais, né, ficar em casa. E ele vai falar dessa ilustração, que como um pássaro a gente fugiu da armadilha do caçador. Essa armadilha ela quebrou e nós estamos livres. Ele está dizendo, nós passamos e estamos vivos mesmo diante de uma hora tão difícil. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos livrou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos guardou. Ele está do nosso lado. Ele está comigo. E ele continua. Mas o que será que significa Deus estar do nosso lado? E olhando esse texto, eu lembro de um outro texto lá do Novo Testamento. Romanos 8, versículo 31 em diante, um cântico de vitória que Paulo escreve aos romanos. Dos versículos, uma das expressões é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a pergunta é, o que significa Deus estar do nosso lado? Significa que se Deus está comigo, quem será contra mim? E essa é a certeza que nós precisamos ter, assim como o Davi tinha. E
E quando a gente olha a vida deste homem, Davi, e tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, quando ele faz essa reflexão de, e se Deus não estivesse comigo, é a experiência de alguém de fato provado pelas provas, pelas lutas, pelos momentos difíceis. E ao refletir em tudo, ele vai dizer, o Senhor esteve do meu lado. Esse é o segredo da vitória, ter Deus comigo. E é por isso que ele declara mais uma verdade. O que significa ter Deus do meu lado? Que o socorro, o nosso socorro, ele vem das finanças. Amém? Vem das finanças? O nosso socorro vem da política. Amém? O nosso socorro vem da onde? Do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. O que Davi está dizendo, sabe, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, o Deus eterno, o Deus que está acima de todos os outros deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. E quando ele fala Senhor dos exércitos, é porque ele era também militar à frente de um exército de batalhas, e ele está dizendo àquela tropa, aqueles homens, o nosso comandante é maior do que qualquer outro comandante de qualquer outro exército. Esse Deus grande, poderoso, Ele se importa conosco, Ele é o nosso socorro, e Ele está perto de nós, Ele não está distante, Ele está perto, Ele caminha comigo, com você, Ele é o socorro, é nele que nós podemos buscar ajuda quando nós precisamos, e quando nós buscamos o socorro nele, quando nós buscamos Ele como nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a gente vai poder dizer, Deus tem estado do meu lado. É por isso que eu continuo de pé, porque Deus continua comigo. E esse socorro que vem do Senhor não é para um dia, não é para 7 dias, não é para um mês, é para todo sempre. Esse socorro que vem somente do Senhor, Ele está disponível para mim e para você 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mesmo que a gente em alguns momentos sejam tentados a imaginar que estamos sozinhos. Esse texto do Salmo 124 nos mostra que a proteção vem do Senhor, não vem dos homens. Segurança, socorro, não vem dos recursos, não vem das ferramentas que nós temos disponíveis no dia a dia, porque tudo isso pode falhar ou faltar. O Senhor não, Ele sempre está presente. E como a mãe ensinando aquela filha, naquela noite de medo, naquela noite escura, Deus não dorme, filha. Aquela menina ensina a mãe também uma verdade que nós precisamos lembrar todos os dias. Se Deus não dorme, se Deus é nosso socorro, por que a gente não vai dormir tranquilo sabendo que Ele está no controle? Por que a gente acha que com a nossa insônia, com a nossa preocupação, com a nossa ansiedade, as coisas vão ser resolvidas? Faça o que a Bíblia pede. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, pelas orações, pelas súplicas, pela intercessão, coloquem tudo no altar de Deus, com ações de graças, já agradecendo porque Ele ouve, Ele responde. E quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração, a nossa mente, para a gente não ficar perturbado, angustiado. Mas a gente precisa lembrar todos os dias que o socorro vem do Senhor, não é de um homem, e não é de qualquer Senhor, é daquele que fez os céus e a terra. Para o salmista, ter Deus do seu lado significa que ele pode descansar em paz. Significa que eu e você hoje podemos ter a certeza que teremos mais uma semana onde Deus estará conosco. E mesmo que falte pessoas próximas de nós, e mesmo que a gente talvez sinta a necessidade de não ter pessoas aqui próximas, a presença e o cuidado de Deus nunca vai deixar de existir. E Ele sabe exatamente o que nós passamos, o que nós vivemos, como que está o nosso coração, como estão as nossas preocupações,
Portanto, querido, quantas coisas Deus já fez por nós, quantos males Deus já nos livrou, de quantos perigos Ele já nos protegeu. Um outro salmo, que é o Salmo 46:11, diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso, Ele está longe de nós. É o que diz ali? O Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E esse Deus que está do nosso lado é o Deus que nos ajuda, que nos fortalece e que nos dá a oportunidade de lá na frente a gente contar os testemunhos. Olha, irmãos, se não fosse o Senhor, hoje eu não estaria aqui, mas Deus esteve comigo, Deus esteve do meu lado, e por isso eu venci, por isso eu superei, por isso eu continuo de pé, por isso eu tive vitórias, porque esse Deus, o Deus de Jacó, é o meu refúgio. Sozinhos nós nunca vamos conseguir vencer os ataques do inimigo, as tentações, mas graças a Deus que por meio de Cristo nós temos a salvação, nós temos a vitória, e nós temos a certeza do cuidado de Deus conosco todos os dias. Portanto, querido, ao considerarmos, e se o Senhor não estivesse do meu lado, onde eu estaria? Que isso faça você celebrar a Deus, porque se você está aqui é porque Deus esteve do seu lado e continuará do seu lado. Que ao refletir sobre essa pergunta, e se o Senhor não estivesse do meu lado, que isso gere em nós gratidão e celebração por esse Deus que está sempre do nosso lado e que nunca nos abandona. E é por isso que como igreja nós celebramos a ceia do Senhor. Eu convido você a pegar o seu cálice, o seu pão. Você que não pegou, nós temos ali no hall de entrada o cálice, o pão, para que você possa participar desse momento da ceia do Senhor. Este momento onde nós como igreja trazemos à memória aquilo que esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, fez por nós. Ele mostrou na prática que Ele está do nosso lado, porque nós éramos pecadores, estávamos mergulhados no nosso pecado, e Ele ofereceu o seu Filho para vir nesta terra, para morrer pelos nossos pecados. E um dos significados do nome Emanuel é Deus conosco. Ele não somente está do nosso lado, Ele está conosco. E Jesus, ao preparar o coração dos discípulos para a sua partida para o céu novamente, Ele diz aos seus discípulos: não fiquem com o coração perturbados, não fiquem ansiosos, não fiquem amedrontados. Eu vou enviar um consolador, um conselheiro, que estará com vocês para todo sempre. E hoje nós temos a certeza que esse corpo, ele não é só um corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, através da ação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que celebramos a ceia. Olhar para esse pão, você lembra de alguém que ama você, ao ponto de se entregar no madeiro. Ao olhar para o cálice, você lembra de alguém que teve a capacidade de derramar o sangue dele, de verter o sangue dele na cruz, para que eu e você fôssemos lavados de todo o pecado. Vamos orar agradecendo a Deus por participarmos da ceia. Deus, nós queremos te agradecer, nós queremos louvar o Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos dá a oportunidade de, como igreja, lembrarmos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, grande, eterno. Nossa mente humana não consegue entender algumas coisas do Senhor, mas uma coisa nós podemos ter a certeza, de que o Senhor mesmo com toda a sua grandeza não está longe de nós. O Senhor está do nosso lado, e essa certeza nos dá capacidade para continuarmos caminhando, na certeza de que o Senhor do nosso lado vai continuar nos ajudando, nos protegendo, nos livrando, nos salvando de perigos,
porque nós não estamos sozinhos. E a prova disso foi quando o Senhor enviou Jesus, que nasceu de uma forma humilde, que viveu de forma humilde, que ensinou com autoridade aqueles que estavam ali naquela multidão para ouvir, que curou e fez o que o homem não podia fazer, mas que morreu, que se ofereceu, que se entregou naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque através do sacrifício de Cristo na cruz, hoje nós somos livres, temos salvação, temos paz com Deus. E nós te agradecemos por participarmos deste momento da celebração da ceia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pegue do pão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, 23 e 24. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu esse pão, e ele disse: isso é o meu corpo, esse corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Assim como o pão, ele simboliza o corpo que foi moído e castigado pelos nossos pecados, o cálice simboliza o sangue do Cordeiro. E o sangue de Cristo agora sendo derramado na cruz mostra que não haveria mais a necessidade do sacrifício dos animais, porque o sacrifício dele era perfeito e o sangue dele era perfeito. Portanto, eu e você temos um valor muito grande. A Bíblia fala que nós fomos comprados por um bom preço, e esse bom preço foi o sangue de Cristo derramado naquele madeiro. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus ele toma o cálice e ele diz: este cálice da ceia, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos deles todos. Diz a Bíblia, depois de celebrarem a ceia, de partir o pão, de tomarem do cálice, eles louvaram, eles bendizeram ao Senhor. E nós vamos fazer isso neste momento. Portanto, eu convido você a ficar de pé. E agora, com a certeza que você tem no coração daquilo que você já sabia, mas hoje Deus fez você lembrar novamente de que Deus está do seu lado, você vai cantar com muita certeza e convicção de que esse Deus, Ele não está distante, Ele está perto, e Ele é digno do seu louvor. Por isso você vai louvá-lo, exaltá-lo com todo o coração. Louve o Senhor, faça desse cântico sua adoração, o seu louvor, e lembre daquilo que Cristo fez com você, quando você estava no pecado, quando você estava distante, e Ele trouxe você até a presença dEle. Louve o Senhor.